Ok, boa tarde a todos. Continuando aqui com nossa disciplina de Mecânica dos Solos 2, eu peço para que vocês coloquem seus nomes completos no chat, tá? Para constar com frequência. Além disso, no final da aula, eu vou fazer um print aqui da nossa tela como registro de frequência também, tá bom? Na aula de hoje, continuando aí o assunto de treliças, nosso objetivo é apresentar um outro método para avaliação de esforços internos em elementos de treliça. Tá? Além disso, antes de tratar desse outro método, que seria o método das seções, o método tratado na aula anterior foi o método dos nós, eu vou iniciar a aula apresentando casos chamados de elementos de força nula, certo? Ou membros de força nula. Professor, como eu não tinha assistido a outra aula, eu fui estudar sozinho, aí eu já tinha colocado isso nas questões. Você não tinha dado, não? A possibilidade de um elemento ser um elemento de força nula, né? Foi, eu tive que anular, porque isso ajudou a resolver as questões mais fáceis. Perfeito, perfeito. Essa análise de elementos de força nula ou zero, ela é interessante exatamente para isso, tal como o Mardônio citou, né? Você elimina incógnitas, né? Porque quando você elimina um elemento de força zero, a partir de uma análise, uma inspeção física do comportamento da estrutura, isso já elimina como elemento uma variável que seria o esforço normal atuante naquele elemento de treliça, tá? Ou nos elementos de treliça, caso ela tenha mais de um elemento ou membro de força zero ou força nula, tá bom? Então, no começo da aula de hoje, nós vamos tratar dessa temática, né, em membros de forças nula, e na sequência vamos apresentar o método das seções, tá bom? Então, me permita aqui compartilhar a apresentação em PowerPoint. Todos estão vendo? Sim. Maravilha. Essa apresentação nós já passamos aqui parte dela para vocês, o conceito de treliça, né? Estrutura de membros esbeltos conectados entre si por suas extremidades, treliças planas, onde os elementos da treliça, assim como as forças atuantes, estão num único plano. Apresentei aqui exemplos, né, de treliças planas. Tratei das hipóteses que devem ser consideradas na análise de treliças e que têm repercussões no projeto da treliça, seria o fato de você fazer com que as cargas que atuem sobre a treliça atuem necessariamente sobre os nós da treliça, tá? Nos nós da treliça, são os pontos de conexão entre os elementos de treliça. Além disso, que os elementos de treliça, ou os eixos desses elementos que se interceptam em um único ponto, para que a hipótese de rótula ou pino liso na conexão entre os elementos de treliça seja razoável, tá? Mesmo quando se tratar de uma ligação por chapa perfurada, parafusada, enfim, como aqui está apresentado nesse slide. Mesmo nesse caso, pelo fato dos elementos ou os eixos dos elementos estarem se interceptando no único ponto e pelo fato também da treliça estar sujeita, né, ao regime de pequenos deslocamentos e deformações, as rotações relativas entre os elementos não fazem, né, surgir esforços de outra natureza, como é o caso do momento fletor cortante, consideráveis. Logo, nós podemos assumir que os elementos de treliça estão única e exclusivamente sujeitos a esforços normais, seja de tração ou de compressão. Tá? Essa é a consequência, né, ou a conclusão desses pressupostos, ou dessas hipóteses, né, na análise de treliças, ou no projeto de treliças. Cargas atuantes nos nós e membros unidos por pinos lisos, tá bom? Nós apresentamos aqui esse exemplo, que resolvemos usando o método dos nós.
para obter não apenas os esforços internos, mas também as reações de apoio, e também assumindo que a treliça apresenta um comportamento de corpo rígido, nós avaliamos as reações de apoio, assim como a classificamos como uma estrutura isoestática, né? Que do ponto de vista algébrico seria aquela em que o número de incógnitas associadas às reações de apoio se iguala ao número de equações de equilíbrio disponíveis, que seriam 3 no plano. Duas equações de equilíbrio associadas ao equilíbrio de forças, né? E uma ao equilíbrio de momento, tá? Em torno de um eixo normal, ortogonal ao plano de análise, tá bom? Na aula de hoje, a novidade aparece, né? Ou surge exatamente aqui, né? Nesse slide, tá bom? Como a denominação está aqui apresentada, né? Nós temos o que nós chamamos de membros de força zero, membros de força nula, né? Ou elementos de força nula, que surgem na treliça e que podem ser identificados apenas a partir de uma inspeção do comportamento da treliça, tá? Apenas utilizando a nossa intuição física, sem necessidade de cálculo algébrico. E isso faz com que alguns elementos de treliça sejam identificados como membros de força zero. Logo, nós já, a partir dessa inspeção, assumimos que são membros sujeitos a esforços internos, né, ou esforços normais nulos. Logo, são elementos que são eliminados da análise da treliça, né, da análise algébrica, tá? Sendo essa análise feita previamente a partir de inspeção do comportamento da treliça. E isso elimina incógnitas, elimina elementos de treliça e, consequentemente, incógnitas do nosso problema, fazendo com que o tratamento algébrico seja simplificado, tá? Seja mais simples do que sem utilizar essa análise prévia, tá bom? Então, nós temos 2 casos aqui de membros de força nula. Um deles seria aquele em que apenas 2 membros ou 2 elementos de treliça, né, se encontram no nó e nenhum peso externo, nenhum carregamento está atuando nesse nó, e nós não temos também nesse nó a presença de um suporte, de um vínculo, né, ou de uma reação de apoio atuando no nó. Logo, esses 2 membros serão necessariamente membros de força zero. Nós temos 2 casos aqui nesse exemplo. Um deles são esses 2 membros que chegam aqui no nó A. Percebam que no nó A eu não tenho atuação de nenhuma força externa. A única força externa atuante nessa treliça é a força P, que atua no nó C. Tá? No nó A também nós não temos a presença de vínculos, né? Nós temos um apoio do segundo gênero, né, que fazem aqui surgir 2 reações de apoio no nó F, e um apoio do primeiro gênero no nó B, que faz aqui surgir apenas, né, uma reação de apoio vertical no nó B. Tá? Eu tenho uma articulação, né, no nó F e um rolete, né, como apoio no nó B. Enfim, no nó A eu não tenho a presença nem de forças externas, né, e nem de reações de apoio advindas de vínculos. E temos aqui, chegando nesse nó, apenas 2 elementos. Quando isso acontecer, necessariamente esses elementos são elementos de força zero, tá? Ou de esforço nulo. E isso pode ser obtido a partir da aplicação do método dos nós no nó A, tá? Quando eu analiso especificamente o nó A, eu tenho atuando sobre ele apenas as prováveis trações ou compressões de esforço normal, né, nos membros AF e AB. Nesse caso, eu estou assumindo que o membro AB ou o elemento AB está puxando o nó, assim como também
o elemento AF está puxando o nó. Se tratando aqui de uma tração, porque se o elemento puxa o nó, por reação, vai puxar o elemento, tá? Então, esses dois elementos são sujeitos à tração. Então, promovendo o equilíbrio do nó A, né, nós temos aqui presente na horizontal e na vertical apenas esses dois esforços. Fazendo somatória de forças na horizontal e na vertical, no nó A, eu chego à conclusão que na horizontal só atua FAB e na vertical FAF, e que serão, por uma questão de equilíbrio, necessariamente nulos. Tá? Então, os membros AF e AB são membros de força zero. Tá bom? Tranquilo até aí? Todos entenderam? Sim. Sim, professor. Beleza, então vou continuar, tá bom? Os outros dois membros de força nula são os membros DE e CD, tá? Ou DC. Por quê? Porque no nó D estão chegando apenas esses dois membros, né? Dois membros, não tem aqui um terceiro membro conectado ao nó D. E, além disso, nós não temos atuando no nó D nenhum carregamento ou força externa, nem a presença de um vínculo fazendo com que surja no nó D uma reação de apoio. Dito isso, ao aplicar, né, o equilíbrio no nó D, ou assumir o equilíbrio no nó D, né, e utilizando esse sistema de coordenadas x, y, né, um deles, né, um dos eixos coordenados ao longo da força que atua no elemento DE, que seria a força FDE, tá? Nós temos FDE alinhado com o eixo X e FDC inclinado em relação ao eixo X de θ, tá? E aqui eu tenho a presença do outro eixo ortogonal do sistema de coordenadas cartesiano ortogonal, Y, tá? Perceba que, assim como no caso anterior, eu estou assumindo que os elementos DE e DC estão sob tração, tá? Uma vez que eles estão puxando o nó D. Se eles estão puxando o nó D, por reação, né, o par ação e reação, a reação do nó D sobre os elementos DE e DC será de puxar esses elementos, tá? A reação se dará puxando esses elementos, ou seja, promovendo sobre eles tração, tá bom? Enfim, por conveniência, né, é melhor, né, inicialmente impor o equilíbrio ao longo do eixo Y. Por quê? Porque FDE, a componente dele, né, a projeção de FDE sobre o eixo Y é nula. Ficamos apenas com a projeção de FDC sobre o eixo Y, que seria FDC seno de θ, né, que seria o cateto oposto, né, a FDC, tranquilo? Seria basicamente essa componente aqui, né? Ok? Ela é calculada a partir, né, do seno, uma vez que esse lado é oposto ao ângulo θ. Então, ficamos com FDC seno de θ. Como seno de θ não é nulo, uma vez que θ está entre 0 e 90 graus, necessariamente FDC vai ser nulo. Tá bom? Ao fazermos o somatório de forças ao longo de x, ficamos com FDE mais essa outra componente aqui, né, de FDC, né, ao longo do eixo x, que seria FDC cosseno de θ. Como o FDC é nulo, o FDC cosseno de θ vai ser nulo. Então, nos sobra apenas, né, vai nos sobrar apenas FDE mais zero, que é igual a zero ao FDE, é nulo. Tá bom? E aí, gente, tranquilo? Sim. Então, esses seriam dois casos em que temos dois elementos chegando no único nó,
onde nesse nó nós não temos atuando nenhuma força externa e nenhuma reação de apoio. Tá? Com isso, né, basicamente, a treliça que vai ser analisada vai ser essa daqui, ó, porque os elementos AF, AB, DC e DE são elementos ou membros de força zero, tá? O que faz com que sobre da nossa treliça apenas esses outros elementos que aí sim precisarão ser analisados algebricamente. Perceba que nós fizemos uma análise algébrica, né, impondo o equilíbrio aos nós A e D. No entanto, essa análise não seria necessária. Apenas, né, a partir da inspeção, né, da treliça, nós poderíamos chegar à conclusão que esses elementos são elementos ou membros de força nula ou zero. Por quê? Porque estão chegando num único nó, onde são dois elementos chegando num único nó, onde nesse nó não atua nenhuma força externa e nem temos a presença de vínculo, tá bom? Perceba que o nó é um nó onde nós não temos a presença de vínculo nem de força externa. No entanto, nós temos chegando no nó três elementos. Quando isso acontece, nós não vamos ter necessariamente, né, membros de força nula chegando aqui no nó tá bom? Posso continuar? Pode. Maravilha. Perceba que antes, sem essa inspeção e sem essa conclusão que nós temos aqui nessa treliça, a presença de membros de força zero, né, nós tínhamos quantos elementos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos de treliça. Né? Então, 9 incógnitas em termos de esforços internos. Quando eliminamos esses 4 elementos, nos sobraram, né, 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Então, saímos de 9 incógnitas em termos de esforços internos para 5 incógnitas. Tá? Praticamente, em termos de esforços internos, eu reduzi quase pela metade do nosso problema, tá bom? Esse é um outro caso, né, onde os membros de força zero são usados para aumentar a estabilidade da treliça durante a construção e para fornecer um apoio adicional se o carregamento for alterado. O mesmo pode ser dito em relação à treliça anterior, tá? Alguém aqui poderia dizer, mas professor, então qual a utilidade desses elementos, né, de força zero nessa treliça? Seria a possibilidade, por exemplo, de você mudar o carregamento e ter um carregamento também atuante no nó D, no nó A, ou as condições de vínculo dessa treliça, tá? Pode ser que a aplicação dessa treliça exija a presença desses elementos. No entanto, para o carregamento aqui considerado e para os vínculos também considerados, são membros de força zero. No nosso caso aqui, nós não temos a situação de dois elementos chegando num único nó, onde esse nó não está sujeito nem à força externa, nem a uma reação de apoio advinda de vínculo. Tá? Não seria esse caso. Nesse caso aqui, eu tenho a presença de elementos que estão presentes na nossa treliça com o intuito de aumentar a estabilidade dela, tá? E promover um apoio adicional, caso a condição de carregamento seja alterada. Então, aqui, ó, nós percebemos uma situação em que nós temos 3 elementos chegando no único nó, tá? Não apenas 2, mas 3. Mas temos aqui uma observação importante, pertinente, tá? 2 desses elementos estão alinhados, perfeitamente alinhados, tá bom? Enquanto que um terceiro está formando um ângulo de 90 graus, mas que poderia ser diferente de 90 graus. Então, quando eu tenho 3 elementos chegando no nó, que não estaria sujeito nem a uma força externa e nem temos aqui a presença de um vínculo nesse nó, onde estão chegando 3 elementos, ao invés de 2, se tivermos 2 elementos alinhados, necessariamente o elemento que não está fora desse alinhamento, né, é um membro de força zero. E isso pode ser avaliado
né, ou podemos chegar a essa conclusão, impondo o equilíbrio ao nó D, tá? E alinhando um dos eixos, né, coordenados com esses dois elementos que estão alinhados, tá? Nesse caso, o terceiro elemento, que é ortogonal a esses dois, e vai estar necessariamente alinhado ao outro eixo coordenado. Com isso, nós ficamos com, né, ao longo do eixo X, apenas com a presença de FDA, e ao longo do eixo Y, com a presença de FDE e FDC. Mais uma vez, né, eu estou supondo que esses elementos estão submetidos à tração. Por quê? Porque eles estão puxando o nó. Se estão puxando o nó, a reação do nó sobre os elementos vai ser puxar os elementos, ou seja, tracioná-los, tá bom? Então, impondo o equilíbrio de forças ao longo de X, eu vou ficar exclusivamente com FDA, que vai ser nulo. E impondo o equilíbrio ao longo desse eixo, alinhado a esses dois elementos, ao impor o equilíbrio, eu vou chegar à conclusão que FDC é igual a FDE. Tá? Então, como eu havia dito anteriormente, no caso de termos três elementos chegando no nó, que não está sujeito a uma ação externa, nem temos aqui a presença de vínculo, né? Nesse caso, né, os dois elementos que estão alinhados vão apresentar o mesmo esforço interno, enquanto que o terceiro elemento, né, não alinhado com esses dois, vai ser um membro ou um elemento de força zero ou nula, tá bom? Nessa estrutura, ou nessa treliça, eu tenho a presença de uma carga concentrada no nó E e a presença de dois vínculos, um apoio do segundo gênero ou uma articulação no nó B e um apoio do primeiro gênero no nó A, tá? Seria um balancinho, impedindo apenas o deslocamento na horizontal, tá bom? Tranquilo, gente, até aí? Todos entenderam? Alguém tem alguma dúvida? Não, tá de Beleza. Então, continuando, o mesmo que aconteceu para o elemento DA vai acontecer para o elemento CA, tá? Eu tenho três elementos chegando no mesmo nó, que não está sujeito a uma carga externa, nem tenho no nó C também a presença de vínculos. Logo, né, quando eu tenho essa situação de três elementos chegando no nó, sem ação de forças externas, nem a presença de vínculos, e dois elementos alinhados, necessariamente o terceiro elemento que não está alinhado com esses dois vai ser um membro de força nula. E podemos chegar nessa conclusão de que forma? Né? Impondo o equilíbrio ao nó C, fazendo com que um dos eixos, por uma questão de conveniência, esteja alinhado aos elementos CD e CB, tá? E o outro eixo coordenado ortogonal a esses dois elementos. Tá? Com isso, gente, ao impor o equilíbrio de forças ao longo desse eixo ortogonal aos elementos que estão alinhados, eu vou ter, né, ao longo desse eixo, apenas a presença de uma componente desse elemento inclinado em relação aos eixos Y e X, tá? E essa componente seria o cateto oposto a esse ângulo θ, ou seja, vou ficar com FCA seno de θ, tá? Que seria basicamente essa componente daqui, tá bom? Essa componente de FCA. Vou ficar com FCA seno de θ igual a zero. Seno de θ, né, uma vez que θ está entre 0 e 90 graus, não vai ser nulo, então necessariamente FCA é nulo, tá bom? Quando impomos o equilíbrio de forças ao longo do eixo Y, vamos ficar com uma das componentes, né, a outra componente de FCA, que seria essa daqui, ok? No entanto, o FCA eu já sei que é nulo, né? Com isso, eu vou ficar apenas com F de CB menos F de CD igual a zero, ou seja, necessariamente eu vou ficar com FCB igual a FCD, tal como ocorreu no caso anterior. Tá bom? Tranquilo até aí? Tranquilo. Então, a partir dessas observações, onde
BA e CA são membros de força zero, né? A rigor, a treliça que nós vamos analisar seria essa daqui, ó. Antes eu tinha quantos elementos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 elementos. Passei a ter apenas 3, tá? Apenas 3. Ok? Eliminei 4. Esses dois membros de força zero. E pelo fato desses elementos que estão alinhados estarem sujeitos necessariamente ao mesmo esforço, né? A mesma tração ou mesma compressão, nós temos aqui a seguinte situação. Se eu, né, tenho esses 3 elementos alinhados sujeitos ao mesmo esforço, né, eles se comportam como se fosse um elemento único, tá? Que será analisado, né? E a partir disso nós vamos obter o esforço atuando nesse elemento único, né? Cujo esforço vai ser o mesmo, né? Nesses 3 trechos aqui, né? BE, CD e BC. Tá bom? Tranquilo até aí? Posso continuar? Pode. Com isso, gente, eu reduzo demais a partir de uma inspeção rápida, né? Sem necessidade de analisar como eu fiz anteriormente, né? Impondo equilíbrio aos nós, a partir de uma inspeção rápida, né? Eliminar incógnitas do nosso problema, tá? Por quê? Porque esses 3 elementos estão alinhados, né? Nesses nós intermediários, nós não temos a presença de forças externas, nem de vínculos, tá? Consequentemente, esses elementos que estão fora desse alinhamento, esse terceiro elemento, né? Presente, né? Esses terceiro elemento conectados, né? Ao nó D e C, são membros de força zero, e esses elementos alinhados estão sujeitos ao mesmo esforço, logo podemos tratar como um único elemento, tá bom? Diminuindo muito o número de incógnitas. Novamente, né, a presença desses membros de força zero tem um objetivo de permitir, de repente, a mudança, né, das ações atuantes na treliça, com forças que podem vir a atuar no nó D ou no nó C, tá? Também a presença de vínculos adicionais nesses nós, assim como, né, se nós temos aqui a presença de rótulas, né, perfeitas ou pinos perfeitos, a tendência, sem a presença desses membros de força zero, é que, na ausência da força P, esses elementos eles cedam um pouco, tá? Perdendo o alinhamento. Logo, a presença desses membros de força zero forçam com que esses elementos fiquem alinhados. Vocês entenderam o que eu falei? Sim. Tá? Com a presença dessas rótulas e sem esses membros de força zero, na ausência de P, né, esses membros rotacionariam um em relação ao outro e a treliça assumiria, né, um comportamento bastante instável, tá? Então, vou desenhar aqui onde estaria essa rótula, muito provavelmente estaria aqui, sem a atuação da força P, ok? A rótula D estaria muito provavelmente aqui. C também estaria muito provavelmente aqui, tá? E os membros, né, assumiriam essa configuração, tá? Na ausência da força P, tá bom? E sem a presença desses membros de força zero. Vocês entenderam? Todo mundo entendeu? Posso continuar? Pode continuar, professor. Beleza. Então, continuando, isso é o que eu tinha para apresentar, né, em termos de membros de força zero, que tem como principal intuito, a partir de uma inspeção, né, visual da nossa treliça, chegarmos à conclusão que alguns elementos serão elementos de força nula ou zero, com isso diminuir consideravelmente o número de incógnitas e facilitar o tratamento algébrico
da questão, tá? Ou do problema em questão, tá bom? Então, dito isso, vamos para o segundo método, né? Na análise de esforços internos em elementos de treliça, tá? Esse método, assim como o método dos nós, ele se baseia no princípio da estática de que, se a estrutura ou treliça está em equilíbrio como um todo, toda e qualquer parte da treliça também vai estar, tá? No caso dos nós, serão os nós de treliça. No caso do método das seções, o que nós vamos fazer é promover um seccionamento fictício da nossa treliça, tá? Vamos promover um seccionamento fictício e separar a treliça em duas partes e impor o equilíbrio às partes, né? Utilizando exatamente esse princípio, que se a treliça está em equilíbrio como um todo, né? Todas as partes da treliça, que compõem a treliça, vão estar, tá? Inclusive essas partes separadas por esse seccionamento fictício. Por isso que é o método das seções. E ao promovermos esse seccionamento, esforços internos à treliça passam a ser visualizados em relação às partes como forças externas atuantes nas partes, tá? Então, assim, o método das seções ele é bastante conveniente quando eu tenho uma treliça com vários elementos, né? Com vários elementos, e temos o intuito de avaliar os esforços internos nos elementos intermediários da treliça, tá? Se formos aplicar o método dos nós, a tendência dos métodos nós é sair da periferia, né? Resolve primeiro os nós que estão lá na periferia, que são nós onde chegam menos elementos, temos menos incógnitas associadas a eles. Então, saímos da periferia e vamos da periferia para o meio da treliça, tá? Então, até chegar a esse meio, a gente vai precisar resolver todas as incógnitas, né, envolvidas no nosso problema, inclusive esforços internos de membros que estão ali nas extremidades da minha treliça, e nós não temos, a princípio, interesse de conhecer os esforços atuantes nesses membros, tá? Que estão na periferia. Então, se existe um questionamento mais direcionado, no sentido de obter esforços nos membros da treliça, que estão em trechos intermediários, o método das seções passa a ser muito interessante, tá? Do ponto de vista algébrico, porque ele evita que você vá resolvendo todos os nós lá da treliça, lá das extremidades, no sentido, né, da parte intermediária da treliça, e com isso realizar, né, um trabalho algébrico considerável, tá bom? Então, a principal motivação do método das seções é essa, de você ter um problema onde se questiona, basicamente, qual o valor dos esforços e que tipo de esforço, se é tração ou compressão, atuantes em membros intermediários de uma treliça, tá? Então, usar o método das seções vai lhe permitir evitar, né, um trabalho algébrico que talvez fosse necessário no método dos nós, né, onde você geralmente sai da periferia, né? Por exemplo, nessa treliça, qual é o primeiro nó que vocês resolveriam utilizando o método dos nós? Para essa treliça aqui está apresentada no meu problema. Eu resolveria A. Sim, nó A. Por quê? Porque no nó A eu tenho uma carga externa conhecida, atuante, e apenas dois elementos de treliça chegando, duas incógnitas. Então, com as duas equações de equilíbrio disponíveis por nó, eu conseguiria ou consigo resolver o nó A, tá? Eu consigo resolver o nó A como um todo. E isso significa encontrar os esforços dos elementos que estão chegando no nó A. E na sequência, Mardônio, qual seria o próximo nó? Eu resolveria o B. O B, né? Porque eu já conheço a força no elemento AB, me sobra como incógnita BC e BG. E assim por diante, não é isso, Mardônio? Se eu fosse direto para o nó G, ó, quantos elementos estão chegando no nó G? 1, 2,
3, 4, né? AG, BG, CG e GF, tá? E pode surgir o seguinte questionamento: quais são os esforços atuantes nos elementos BC, GC e GF? São elementos intermediários. Se você for usar o método dos nós, você necessariamente vai precisar resolver ou encontrar os esforços em AB e AG e muito provavelmente em BG, tá? Que não estão sendo questionados, não estão sendo solicitados. Então, seria um trabalho algébrico à toa. Você estaria resolvendo, né, ou encontrando 3 esforços que não estão sendo solicitados no problema. Professor, então esse método aí é, por exemplo, caso você quisesse achar no ponto G, que Não, nesse precisa método, recorrer? não. Geralmente o questionamento que se faz, Mardônio, é quais são os esforços e que tipo de esforços estão atuantes, né? Tração ou compressão nos elementos BC, GC Então, e isso, GF. porque eu me expressei mal, eu falei de nó por causa do outro. Mas, por exemplo, em GF, aí para não ter que calcular cada nó desse, eu uso esse método. Perfeito. Para não precisar, né, sair lá da extremidade, no sentido, né, desse trecho intermediário, com o intuito de encontrar o esforço em GF, é mais interessante, mais conveniente usar o método das seções. E isso fica ainda mais visível, né, evidente, quando você tem uma treliça maior do que essa. Essa é uma treliça pequena, né? Imagine que ela tenha, né, 5 trechos desses, né? Aqui eu só tenho 3. E você queira avaliar esforços em um trecho intermediário. Então, você vai ter que sair lá da extremidade, resolvendo tudo o que é esforço interno dos elementos de treliça, até chegar aos elementos intermediários, né, que são do seu interesse. Então, usar o método dos nós é muito inconveniente, embora aqui é sempre possível usar o método dos nós, tá? Sempre, tá bom? A conveniência do método das seções se dá quando é solicitado, né, os esforços, são solicitados esforços em elementos intermediários de uma treliça, tá bom? Que evita que você trate algebricamente esforços atuando em elementos que não estão sendo solicitados, tá? Os esforços não estão sendo solicitados. Tá bom? Entendi, tá bom. Maravilha. Nessa treliça aqui, ó, se eu for resolvê-la completinha pelo método dos nós, eu vou resolver quantas incógnitas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 esforços internos. E 3 reações de apoio. 2 associadas a esse apoio do segundo gênero, né? Que é uma articulação, e 1 associado a esse apoio do primeiro gênero, que é um rolete. Né? Eu tenho uma reação de apoio aqui, na horizontal, e 2 reações de apoio aqui, na vertical e na horizontal, no nó D. Tá? Então, temos 11 esforços internos e 3 reações de apoio. Isso totaliza 14 incógnitas. Tá? Usando o método das seções para obter, né, os esforços necessariamente nesses 3 elementos intermediários, cortados, né, pela linha A, pelo método das seções, você trataria exclusivamente dessas 3 incógnitas, desses 3 esforços, tá bom? Fazendo com que o tratamento algébrico seja bem menos trabalhoso, tá? Posso continuar? Pode. Beleza. Então, uma vez feito esse corte fictício, né, que corta BC, GC e GF, eu separo aqui, ó, as 2 partes da minha treliça. E perceba que aquilo que estava atuando internamente na treliça, mais especificamente no trecho ou no elemento BC, passa a ser visualizado como um externo atuando nas partes. Tá? Onde aqui eu estou supondo que o elemento está sujeito à tração, né? Porque FBC está puxando o elemento. E aqui, ó,
eu tenho o par ação e reação, atuando nessas duas partes, né, seccionadas, né, foram seccionadas, separadas, né, onde ocorreu o seccionamento e a separação, né, eu tenho o par ação e reação atuando nessas duas partes da minha treliça. O mesmo acontece no trecho GC, também suposto, né, supondo-se aqui que ele está sujeito a uma tração, uma vez que eu tenho aqui uma parte puxando a outra, tá? Eu tenho aqui o par ação e reação. E, finalmente, também no trecho GF, tá? Eu tenho aqui as duas partes do trecho GF, né? Separadas. E eu tenho um par ação e reação, só que ao invés de puxar, eu estou empurrando. Isso significa que eu estou supondo que esse elemento está sob compressão. Tá bom? Do ponto de vista físico, isso pode ser assumido, né? E se no tratamento algébrico chegarmos à conclusão que esses três esforços assumem valores positivos, significa que a intuição está correta, que de fato eu tenho trações no trecho BC e no trecho GC e compressão no trecho GF, tá? Perceba que esses esforços internos atuantes nesses elementos da treliça passam a ser tratados nas partes separadas da minha treliça como ações externas às partes, tá? Onde aqui eu tenho a presença desses três esforços internos e da força externa de 1000 newtons, tá? Enquanto que na parte direita eu tenho aqui os três esforços internos e as reações de apoio, né? Como eu já havia mencionado anteriormente, duas reações de apoio no nó D, onde eu tenho uma articulação, e uma reação de apoio no nó E, onde eu tenho um rolete, tá? Impedindo o deslocamento apenas na horizontal. Tá bom? Todo mundo entendeu? Sim, professor. Sim. Tem uma regrinha, né, básica do método das seções, que é a seguinte, que o seccionamento precisa passar ao longo de toda, né, a treliça, promovendo a separação da treliça em duas partes, e esse seccionamento só pode ocorrer no máximo, né, em 3 elementos da minha treliça. Alguém saberia dizer por quê? Necessariamente 3 elementos? Não faço. Ok, Martônio disse que não faz a menor ideia. Quem mais gostaria de se pronunciar ou se arriscar? Tem alguma coisa a ver com. Eu não lembro, parece que, tipo, 3 partes é o maior equilíbrio, alguma coisa assim. Do lado da mecânica 1, 3 pernas, não lembro como é que chama isso. Não seria necessariamente isso não, Mardônio. Alguém poderia se arriscar? Como ninguém se pronunciou, o corte deve ocorrer no máximo em 3 elementos, porque na imposição do equilíbrio eu vou tratar as partes como corpos rígidos, tá? Uma vez que eu assumo que a treliça está sob o regime de pequenos deslocamentos e deformações. Isso significa que, sob a atuação da força, a treliça vai se deformar muito pouco. Tão pouco que vai ser imperceptível a olho nu, que é o que acontece na maioria das estruturas, né? Assumirmos que elas estão sob o regime de pequenos deslocamentos e deformações, ou seja, elas se deformam, mas se deformam tão pouco, né, que é imperceptível ao olho nu. Logo, se o equilíbrio, do ponto de vista físico, né, o mais correto seria impor esse equilíbrio
a configuração final ou deformada da estrutura quando a ação das forças, fazer ou impor esse equilíbrio à configuração inicial ou deformada, supondo, né, que a estrutura não se deforma, o que é uma inverdade, né? Impor esse equilíbrio à configuração inicial ou indeformada não vai nos levar a grandes erros, vai nos levar a erros muito pequenos, muito pequenos. Impor o equilíbrio à configuração inicial ou indeformada é basicamente tratar a estrutura como um corpo rígido, tá bom? Professor? Sim, Mardônio. Então, é porque as três partes causam maior equilíbrio? Quando é três? Não, não. Eu não. Na verdade, Mardônio, o que eu tenho aqui, né, concluindo meu raciocínio, é que eu vou tratar as duas partes da treliça separadas depois do seccionamento, eu vou tratá-las como corpos rígidos e vou aqui impor equilíbrio de corpo rígido. No plano, uma vez que todos os elementos da treliça e as forças que atuam sobre os elementos de treliça estão no plano. Então, uma vez que eu estou tratando aqui de um equilíbrio de corpo rígido no plano, né, uma vez que a configuração inicial e final se diferenciam muito pouco, então vou tratar efetivamente a treliça como um corpo rígido, uma vez que na imposição do equilíbrio eu vou usar a configuração inicial ou indeformada, né? No equilíbrio de corpo rígido no plano, eu tenho três equações de equilíbrio disponíveis, duas de força e uma de momento, assim como ocorre na análise de reações de apoio, tá? De treliças. Eu vou ter sempre três equações de equilíbrio disponíveis, duas de força e uma de momento. Então, para podermos resolver a parte da treliça, né, que foi separada a partir do seccionamento, eu não posso ter mais de três incógnitas, uma vez que eu tenho três equações de equilíbrio disponíveis. Tá bom? Tá bom, agora eu entendi. Beleza, perfeito. Então, assim, apesar de nossas estruturas, isso vocês vão ver ali, aqui, durante todo o nosso curso, né? Sobre a ação de forças, elas se deformarem, como na maioria dos projetos de engenharia, nós supomos que as estruturas se deformam muito pouco, né? Para que o usuário possa utilizá-las, né? Sem ter desconforto, né? Inclusive psicológico, né? Quando você tem uma estrutura que se deforma muito. Então, como as estruturas, a maior parte delas, seja de obras civis, seja de componentes ou elementos de máquinas, né, que também se supõem se deformarem muito pouco, né? Um eixo, uma engrenagem de máquina, não pode se deformar ao ponto de comprometer o funcionamento da máquina, tá? Então, você também supõe que esses elementos estruturais que compõem uma máquina também se deformam um pouco. Então, a partir dessa consideração de projeto das estruturas, que são projetadas para se deformarem muito pouco, né, a ponto de ser imperceptível olho nu, impor o equilíbrio à configuração indeformada não nos levará a muitos erros, né? Não nos levará a um grande erro. O erro vai ser muito pequeno. E quando a gente põe equilíbrio à configuração indeformada, a rigor, nós estamos tratando a estrutura como um corpo rígido, um corpo que não se deforma. E no plano, no equilíbrio de corpo rígido no plano, eu tenho três equações de equilíbrio disponíveis, duas de força e uma de momento. Logo, no seccionamento, nós não podemos cortar mais de três elementos de treliça, porque aí teríamos mais de três esforços internos incógnitos. Tendo mais de três esforços internos incógnitos, não dá para resolver o problema, não dá para encontrar esses esforços utilizando, né, empregando as três equações de equilíbrio disponíveis, tá bom? Assim como eu fiz lá com o método dos nós, eu vou resolver um probleminha aqui de uma treliça, tá? Só que perceba pelo enunciado, tal como havia informado anteriormente, que ele não pede para resolvermos a treliça como um todo, ou seja, encontrar as reações de apoio, encontrar todos os esforços internos, indicar se esses membros da treliça estão sob tração ou compressão.
Ele pede basicamente para determinar as forças nos membros GE, GC e BC, que são membros intermediários, tá? Professor, então para indicar todas essas outras coisas, tem que ser o método dos nós mesmos, né? Se for questionado aqui, né, o solicitado, os esforços em todos os elementos de treliça, talvez seja mais conveniente utilizar o método dos nós, embora que o método das seções ainda se aplica. De que forma? Impondo mais de um seccionamento, tá? De forma que esses vários seccionamentos aqui impostos cortem, né, todos os elementos da treliça. Ok, Entendi. Marlon? Tá? Aqui eu estou utilizando um seccionamento fictício que corta exatamente os elementos GE, GC e BC, que são aqueles elementos, né, cujas forças são solicitadas no exemplo. Tá? Mas se você quiser resolver a treliça como um todo, você vai precisar desse seccionamento, vai precisar de um seccionamento aqui, cortando AG, B e AB, um outro seccionamento aqui, cortando EC e CD, talvez um outro seccionamento aqui, ó, cortando GE, EC e CD, tá bom? E assim por diante. Tranquilo, Marlon? Aham. Então, assim, aí fica sempre a critério, tá? Fica sempre a critério. Mesmo esse problema dá para resolver com o método dos nós. No entanto, tem um inconveniente. Qual seria o primeiro nó que vocês resolveriam aqui nesse probleminha? Jesus. Ou é B ou é C. Ah, não, tem um lá em cima, é o E. Veja só, o Noé chegam 3 elementos, logo temos 3 incógnitas. Né? Existe membro ou membro de força zero nessa treliça? Ah, é mesmo, tem o B. O B é o BG0. Tá? O BG é zero, né? Aquela situação em que eu tenho 3 elementos chegando num único nó, que não está sujeito à força externa, não temos a presença de vínculo, e 2 desses elementos estão alinhados. Logo, BG, que é o elemento que não está alinhado aos outros 2, necessariamente é um membro de força zero, tá? Então, com isso, eu fico aqui com uma única incógnita, né? Que é um esforço único, né? De mesma intensidade, que atua nos trechos AB e BC, tá? Então, teria uma treliça com um único elemento aqui, né? Ao invés desses 3. Tá bom? Mas, mesmo assim, ó, perceba que se eu for para o nó G, eliminando o GB, eu tenho 3 elementos chegando nele. No nó E, 3 elementos. No nó C, eu tenho 1, 2, 3, 4 elementos. No nó A e no nó D, eu tenho, no nó A, 2 reações de apoio e 2 elementos. No nó D, né, uma reação de apoio e 2 elementos. Então, muito provavelmente, para resolver esse nosso problema, não tem como evitar. Precisamos inicialmente calcular as reações de apoio. Calculadas as reações de apoio, eu fico com 2 incógnitas, né, que são os 2 esforços chegando em D e 2 esforços chegando em A. Então, posso começar tanto por A como por D, ou seja, na periferia. E aos poucos, né, chegar nesses elementos aqui intermediários. Tá bom? Então, muito provavelmente, utilizar o método dos nós para esse problema será algebricamente mais trabalhoso. Tá? Certo, professor. Beleza. Então, dito isso, me permita mudar a câmera aqui. Me informe se, ao invés da câmera que está apontada para mim, se está aparecendo aí para vocês a câmera do quadro. Tá aparecendo a câmera do quadro. Perfeito. Espero que vocês possam enxergar bem, tá? Uma vez que quando eu compartilho o PowerPoint, né, o PowerPoint pega boa parte da minha tela aqui,
e a câmera que está filmando o quadro, ela é muito pequena. Ela fica a filmagem muito pequena, tá? Mas, enfim, antes de iniciarmos a solução desse probleminha, eu preciso representar minha treliça utilizando aquilo que nós chamamos de modelo de cálculo, tá? O modelo de cálculo seria aquele em que eu represento os nós por meio de rótulas, né? Por meio de rótulas. E os elementos da treliça por meio dos seus eixos, né? Por meio dos seus eixos. Ok? Eu tenho aqui também a representação do meu apoio do segundo gênero, né? Usando essa representação do meu modelo de cálculo. E um apoio do primeiro gênero, seria esse rolete, né? No nó D, representado no meio de cálculo, no meu modelo de cálculo dessa forma aqui, tá? Eu tenho um apoio do segundo gênero, né? No nó A, e um apoio do primeiro gênero no nó D. Finalmente, eu tenho a presença de uma força externa de 1.000 escrever aqui do lado, 1.200 newtons, tá? 1.200 newtons. Eu vou usar uma outra cor para representar os nós. Eu tenho aqui o nó A, o nó B, o nó C, o nó D, o nó G e o nó E, tá? Ele pede os esforços nesses elementos aqui intermediários, tá bom? Talvez seja interessante colocar também essas dimensões. Então, tem aqui minha treliça representada por meio do meu modelo de cálculo, tá? Eu tenho essa dimensão aqui também. De 3 metros. Faltei representar essa força externa aqui de 400 newtons, tá bom? Tranquilo até aí? Posso continuar? Pode. Beleza. Então, me permita mudar a câmera e compartilhar agora o meu quadro, tá? Beleza. Ok. Então, nós vamos resolver esse probleminha aqui utilizando o método das seções, tá? Antes de aplicarmos o método das seções, se faz necessário calcular as reações de apoio. Essa minha treliça, ela é isoestática? Quem saberia responder?
Esse conceito foi tratado na aula anterior. Eu não estava na aula anterior. Uma treliça isoestática é aquela em que o número de vínculos é o mínimo necessário para garantir o equilíbrio da estrutura. Tá? Ou, né, o número de reações de apoio vai ser necessariamente igual ao número de equações de equilíbrio disponíveis. Tá? Quantas reações de apoio eu tenho no nó D? Como é que é? Eu não entendi não, professor. Como foi? O número de reações de apoio é numericamente igual ao número de equações de equilíbrio disponíveis. Né? Isso do ponto de vista matemático, mas do ponto de vista físico, né, o conceito mais rigoroso é que o número de vínculos é igual ao mínimo necessário para garantir o equilíbrio da estrutura. Tá? Então, no caso do nó D, eu tenho quantas reações de apoio? Só uma. Só uma, que é essa aqui na vertical, não é isso? Isso. Impedindo a tendência de deslocamento no nó D na vertical, que eu vou chamar de VD. Tá bom? Já no nó A, onde eu tenho apoio do segundo gênero, eu tenho que, né, atua no nó A uma reação de apoio na vertical, impedindo a tendência de deslocamento do nó A na vertical, né? Eu vou chamar de VA, e uma reação de apoio na horizontal, impedindo a tendência de deslocamento do nó A na horizontal, tá? Uma vez que se trata de um apoio do segundo gênero. Perceba que as orientações que eu atribuí aqui às reações de apoio foram vertical para cima e horizontal da esquerda para a direita, que há uma convenção, né? Se adotar, né, orientações positivas na vertical para cima e na horizontal da esquerda para a direita. No entanto, na resolução do problema, nós vamos obter, muito provavelmente, valores negativos para algumas dessas reações de apoio. Isso significa que a orientação inicialmente atribuída, né, está fisicamente incorreta. Tá? Na verdade, a orientação da reação de apoio é contrária a essa que eu aqui estou representando. Tá? E como eu disse anteriormente, é isoestática, Professor, é porque você tipo, olhou a resolução ou você sabe disso só olhando para aí? Só olhando para aqui. Tá? Por exemplo, HA atua da direita para a esquerda. Por quê? Porque a treliça como um todo tende a se deslocar para a direita devido à força de 400. Ah, agora sim. Tranquilo? Beleza? Tranquilo. Beleza. Então, assim, no caso de uma estrutura isoestática, iso de igual, o número de reações de apoio é igual ao número de equações de equilíbrio disponíveis, que são quantas? São 3, né? Para o equilíbrio de corpo rígido no plano. 2 forças horizontais e um equilíbrio de força na horizontal, um equilíbrio de força na vertical e um equilíbrio de momento, tá? Então, iso de igual, eu tenho uma igualdade aí entre número de reações de apoio e número de equações de equilíbrio disponíveis no plano, que seriam 3. Então, temos 3 reações de apoio, tá? Mas pode acontecer do número de reações de apoio ser igual ao número de equações de equilíbrio disponíveis e a estrutura não estar em equilíbrio. Pode acontecer. Por exemplo, se eu tivesse aqui 3 apoios do primeiro gênero, um no nó A, um no nó B e outro no nó D. Tá? Esses apoios do primeiro gênero, impedindo o deslocamento na vertical, né, eles não impediriam a estrutura de se deslocar na horizontal. Então, o equilíbrio aí não seria possível. Tá? Então, do ponto de vista físico, né, o conceito mais rigoroso de uma estrutura isostática é que o número de vínculos, né, ou os tipos de vínculos, né, ou a vinculação, é a mínima necessária para garantir o equilíbrio da estrutura. Quando eu digo mínima, é que se eu tiro esse vínculo no nó D, não tem como a minha treliça estar em equilíbrio, ela vai rotacionar.
Se eu tiro o vínculo na horizontal no nó A, não tem como ela estar em equilíbrio, ela vai se deslocar na horizontal. Se eu tiro o vínculo na vertical no nó A, também não tem como garantir o equilíbrio dessa estrutura, ela vai rotacionar. Tá? Então, do ponto de vista físico, o conceito de estrutura isostática seria aquela que apresenta a vinculação mínima necessária para garantir o seu equilíbrio estável, tá? Estável, porque existe também o que nós chamamos de equilíbrio instável, tá bom? Eu vou retomar essa temática quando a análise de vigas, tá? A estaticidade de vigas, tá? Aqui eu estou tratando da estaticidade de treliças. Tá bom? Tranquilo, gente? Sim. Beleza. Qual a primeira equação de equilíbrio que vocês utilizariam aqui com o intuito de encontrar as reações de apoio nessa treliça? Qual seria a primeira? Como é, professor? Qual seria a primeira equação de equilíbrio que vocês iriam utilizar para resolver, né, ou para encontrar as reações de apoio atuantes nessa treliça? Momento no ponto A? É uma opção, uma boa alternativa. Por quê? Porque ao promover o momento no ponto A, eu elimino as contribuições de HA e VA, cujas linhas de ação, as linhas de ações, né? As linhas de ação passam pelo ponto A, tá? Logo, apenas VD promove momento em relação a A, tá? Então, é uma boa alternativa, sim, Nardoni. Então, vamos lá. Somatório de momentos em relação ao ponto A igual a zero. Conversão positiva anti-horária. VA e H não promovem momentos em relação ao ponto A, porque as linhas de ação passam pelo ponto A. Quem é que promove momento em relação ao ponto A, hein? VD, esse 1.200 Newton e aquele 400. Perfeito. VD tende a promover em relação ao ponto A, né, um giro anti-horário, não é isso? Logo, de acordo com minha convenção. Então, contribui positivamente. Então, ficamos com mais VD, vezes seu braço de alavanca, que é quanto? Seria a distância da linha de ação de VD em relação ao ponto A. 12. 12, né? Soma de trechos aqui. Perfeito. Vamos agora para a força de 1.200. 1.200 tende a promover em relação ao ponto A um giro horário. Então, contraria a minha convenção, né? Então, contribui negativamente. Menos 1.200, vezes o braço de alavanca, que é a distância da linha de ação da força de 1.200 ao nó A, que é 8, não é isso? Isso. Beleza? E, finalmente, a força de 400 newtons, que tende a promover em relação ao nó A um giro horário, né? Contraria a minha convenção, né? Negativo. Então, menos 400 vezes seu braço de alavanca, que é quanto? 3. 3. Eu vou pedir para que vocês, né, alguns de vocês aí, me informem esses valores utilizando calculadora científica, tá bom? Vou ficar com VD igual a 1.200 vezes 8, mais 400 vezes 3, sobre 12, não é isso? 400 vezes 3 Deu 900, professor. dá 1.200, né? Então, eu vou ficar com 9 vezes 1.200 aqui. Só que dividir 1.200 por 12 dá 100, 100 vezes 9 dá 900, não é isso? Isso. Perfeito. Obrigado aí, tá? 900 newtons para VD. E agora, qual seria a próxima equação de equilíbrio? Aplicar, deixa eu ver aqui, somatório das forças em A? Não. Não, você não se aplica somatório de forças em relação a um ponto específico, só um momento. Não, Tá? eu quero dizer X e Y em A, tipo, para procurar os valores de A.
A para encontrar as reações que atuam em A. Então, uma opção, Marlon, seria somatória de forças na horizontal. Eu Era isso que eu tava falando. tá com convenção positiva para a direita, tá? Eu não uso x, como eu não especifiquei aqui sistema de coordenadas x, y, tá bom? E costumo não especificar, eu uso geralmente somatório de forças na horizontal, tá bom? Então, eu vou ficar com HA positivo, porque está atuando, né, segundo a minha convenção, da esquerda para a direita. Como eu não especifico o sistema de coordenadas, é necessário que eu especifique a convenção adotada, tá? Para contribuições positivas. Então, vou ficar com mais HA, que atua da esquerda para a direita. Que mais atua na horizontal na minha treliça? O 400. Mais 400, não é isso? Igual a zero, não tem mais ninguém que atue na horizontal, concorda comigo? Aham. Logo, HA, como já havia adiantado, vai ser igual a menos 400 newtons. Significa que a orientação correta do ponto de vista físico para HA é da direita para a esquerda, tá? Tranquilo? Tranquilo. Eu peço que vocês, por favor, guardem esses valores, tá? Que eu vou utilizá-los daqui a pouco, tá bom? Agora eu vou impor o equilíbrio de forças na vertical, tá? Impondo o equilíbrio de forças na vertical igual a zero, convenção positiva para cima, né? Uma vez que o somatório de forças na vertical, eu tenho que convencionar quais forças vão contribuir Professor, positivamente. quando eu resolvo as coisas que nem na lista, eu não fico colocando essas coisinhas, tipo, entre parênteses, não. Precisa? Eu acho que é bastante prudente quando não se especifica sistema de coordenadas, tá? Dizer qual orientação positiva, ou convenção positiva, tá bom? É porque, por exemplo, eu adoto, a menos que eu coloque lá o contrário, eu adoto a que é normal, tipo, oficial. Entendi. Quando se trata de força na horizontal, da esquerda para a direita, na vertical, de baixo para cima, e De de momento, sentido momentos horário. anti-horário, né? Isso. Ok. Mas eu tenho esse cuidado e recomendo que vocês tenham também, tá bom? Mas, evidentemente, vai ser compreensível, mas eu recomendo. Eu posso, por exemplo, colocar essa informação, sei lá, lá no começo, quando eu for fazer a lista, alguma coisa assim? Simplesmente, para não ter que ficar fazendo isso? Pode, mas perceba que na correção da lista eu corrijo uma questão, não é isso? Sim. Tá? Mas, enfim, eu recomendo, Marlon. Eu acho que não custa nada. Tá bem, então. No entanto, eu não vou deixar de compreender sua questão, não. Muito improvável que eu tire alguma coisa por conta disso. Então, vamos lá. Vamos ficar com VA positivo mais VD positivo menos 1.200, que é a única força atuando externamente na treliça, na vertical. É isso? E para baixo, contrariando a minha convenção. Tá bom? Isso aqui vai implicar em V de A igual a 1.200 menos 900. Não é isso? Logo, V de A é igual a 300 newtons. Logo, as orientações que eu assumi para VA e VD estão corretas. Somente para HA que estaria incorreta. Tá? Mas perceba, se eu assumo para HA menos 400, eu devo manter essa orientação. Tá? Isso porque o valor numérico, né, negativo já, já me permite interpretar que a orientação correta de HA, do ponto de vista físico, seria da direita para a esquerda. Tá bom? Todo mundo entendeu? Sim. Posso continuar? Pode.
Pode Pode. sim. Maravilha. Então, me permita apagar isso aqui. Por favor, guardem esses valores. 900, 300, menos 400 pagar, tá? Por favor, guardem esses valores. Eu vou precisar deles. Tá bom? Ok. Agora sim, né? Até esse momento não tinha nenhuma novidade. A novidade do dia, né, no que diz respeito à solução dessa questão propriamente dita, é a aplicação do método das seções, tá? O nosso objetivo é calcular os esforços nesses três elementos, ok? Então, eu vou promover um seccionamento desses três elementos daqui, tá bom? Seccionamento fictício, tá? Me permita apagar isso daqui, ok? Além disso, a rigor, quando utilizado o método das seções, o recomendável seria desenhar essas duas partes separadas, tá? Pegar essa parte, desenhar aqui, essa parte, desenhar aqui, e mostrar os esforços que atuam internamente nesses trechos, externamente às partes, tá? No entanto, como eu tenho pouco espaço aqui no meu quadro, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou, a partir do seccionamento feito, fictício, apagar esse trecho aqui, né? Esses trechos aqui dos meus elementos, tá bom? E analisar a parte direita. Analiso a parte direita com o intuito de calcular esses três esforços internos atuantes nesses três elementos da minha treliça. E, na sequência, analiso a parte direita, a parte esquerda. E vamos chegar aos mesmos valores. A rigor, você só precisa analisar uma das partes, ou a parte direita ou a parte esquerda. Aquela que você acha mais conveniente. Tá bom? Não precisa fazer o que eu vou fazer aqui, que é analisar as duas partes. O objetivo é mostrar que analisar uma parte ou outra não vai fazer diferença, você vai chegar no mesmo resultado. Quando eu realizo o corte fictício, né, e passo a enxergar aqui os esforços internos atuantes nesses elementos como externos à parte direita, eu fico com F de GE, F de GC e F de BC. Tranquilo? Onde eu assumi que as forças atuantes nesses elementos são de tração, porque estão puxando os elementos, tá? Evidentemente, em um elemento ou outro, Mardoni e demais, eu vou encontrar valores negativos, o que significa que, até assumido inicialmente como tração, não seria algo correto. Parte desses elementos, na realidade, estarão sujeitos à compressão, quando eu encontrar valores negativos. Tá bom? Tá bom. Todo mundo entendeu isso aí? Sim. Beleza. Eu tenho um ângulo aqui. Professor, sobre essa parte de escolher na hora que passa o corte, o senhor tem alguma dica para escolher qual parte da estrutura, escolher uma que tenha mais força, uma que tenha menos força atuando?
um lado. Geralmente, Érica, o próprio enunciado da questão vai me informar quais são os esforços que lhe interessam, ou quais são os esforços que estão sendo ali solicitados. Então, necessariamente, o corte vai ocorrer ao longo desses elementos, né, cujos esforços estão sendo solicitados. Nesse exemplo em questão, ele solicitou os esforços que atuam nos elementos GE, GC e BC. E, geralmente, Érica, serão esforços em elementos intermediários da minha treliça. Entendi. Só que, tipo, nesse caso aí, eu poderia muito bem escolher calcular por esse lado aqui, que tem a força de cálculo. Ah, esquerda, usar a parte esquerda, né? Isso. Tem algum Entendi. macetezinho para escolher ou não importa a quantidade de força que esteja atuando? Perfeito. Olha só, o corte é o mesmo. Então, o número de incógnitas, tal como eu recomendei anteriormente, não pode ser superior a 3, porque eu vou ter 3 equações de equilíbrio disponíveis para impor a parte, né? Uma vez que eu estou utilizando o princípio da estática, de que se a treliça como um todo está em equilíbrio, toda e qualquer parte dela vai estar, tá bom? Então, eu tenho aqui 3 incógnitas. Aí a sua pergunta pode ser interpretada da seguinte forma: eu posso, de antemão, né, saber que parte seria mais interessante avaliar? Seria a parte direita ou a parte esquerda? Sim. Tá? Eu escolheria, de antemão, a parte direita. Por quê? Porque eu só precisaria encontrar VD. Então, por aquela primeira equação de equilíbrio sugerida pelo Mardoni, que for somatório de momentos em A, eu já calculei VD. Então, Érica e demais, eu só calculo essa reação de apoio e imponho o equilíbrio à parte direita. Nem preciso calcular VA e HA. Eu só calculei VA e HA porque eu vou também impor o equilíbrio à parte esquerda. Ah, entendi. Se o objetivo, Érica, é tornar o cálculo o mais eficiente possível, economizar tempo, o que é importante numa prova de disciplina, numa prova de concurso, seja lá o que for, eu escolheria a parte direita e calcularia apenas VD. Tá? Tá. Compreendido? Sim. Maravilha. Então, esclarecida essa dúvida da Érica, temos que ficar atento ao seguinte fato. Eu vou impor equilíbrio à parte direita, tá? Onde eu tenho, né, atuando sobre ela e vão ser tratados, né, como ações externas à parte, esses esforços internos. E além desses esforços internos, todas as ações e reações atuantes na parte, que são as forças de 400, de 1.200 e VD. Tá? Talvez, Érica, alguém possa, né, chegar à estratégia de dizer o seguinte: olha, professor, eu vou escolher a parte esquerda, mesmo que eu precise calcular 2 reações de apoio ao invés de uma. Por quê? Porque quando eu isolo a parte esquerda, não tem a presença de 400 nem de 1.200. É um raciocínio possível também, tá bom, Érica? Tá. Eu destaquei aqui o θ, porque eu vou precisar do seno e cosseno desse ângulo. Seno de θ vai ser 3 sobre 5, né? Porque esse triângulo retângulo aqui, ó, tem catetos 3 e 4. Logo, hipotenusa 5, né? Então, eu tenho aqui 3 sobre 5, que é 0,6, né? E cosseno de θ vai ser igual a 4 sobre 5, ou seja, 0,8. Tranquilo? Todo mundo entendeu? Desse ângulo aqui, né? Esse triângulo retângulo tem catetos 3 e 4, hipotenusa 5. Né? Posso continuar? Pode. Beleza. Qual seria a primeira equação de equilíbrio que vocês iriam impor à parte direita?
Você vai aplicar a mesma coisa que a gente fez lá no começo, só para essa parte aí? Equilíbrio de forças na horizontal, na vertical e equilíbrio de momentos. No momento. É. Qual seria a primeira equação de equilíbrio que vocês utilizariam para essa parte direita? Momento em C. Muito bom, Margônia. Por quê? Porque as linhas de ação das forças FGC e FBC passam por C, né? Logo, elas não contribuem para o equilíbrio de momento em C. Então, ótima escolha, tá? Somatório de momentos em C igual a zero, convenção positiva anti-horária. Logo, ficamos com quem promove momentos em relação a C. 1.200 também não promove, né? A linha de ação de 1.200 passa por C. Quem promove momento em relação a C? O VD e o 400. Só isso? Ah, e tem uma lá em cima, aquela FGE. Perfeito. FGE atua no sentido anti-horário, né? Logo, de acordo com minha convenção, contribui positivamente, mais F de GE, vezes o seu braço de alavanca, que é quanto? Que é a distância da linha de ação dela ao nó C? 3. 3, perfeito. 400 atua em relação ao nó C no sentido horário, né? Horário. Então, contraria a minha convenção, menos 400 vezes o braço de alavanca, que é a distância da linha de ação no C, que é quanto? Como é? O braço de alavanca, que é a distância da linha de 4. ação da força de 400 em relação ao nó C, é Ah, quanto? de 400 é 3. 3, beleza. 1.200 não promove o momento em relação a C. VD promove sentido anti-horário, né? Anti-horário, não é isso? Então, conforme minha convenção, contribui positivamente, vezes o seu braço de alavanca, que é quanto? Que é a distância da linha de ação de VD em relação a C? 4. 4, tá? Igual a zero. Isso vai implicar, por favor, utilizem as calculadoras científicas. VD, se eu não me engano, deu 900, foi? Foi. Então, ficamos com 400 vezes 3, menos 900 vezes 4, dividido por 3. Isso dá quanto? Vou fazer aqui, pera. Mil e 1.200. Dá 400, né? Dividido por 3. 900 dividido por 3 dá 300 vezes 4, dá 200. Então dá 400 menos 1.200. É para dar negativo mesmo? Ah, é para dar negativo. Por isso que eu refiz a conta. Menos 800 newtons, não é isso? É, eu tinha refeito porque eu não me toquei que era negativo. Por que negativo? Porque não se trata de uma tração. É uma compressão, tá? Então, coloco o C aqui de compressão do lado. Tá bom? Qual a próxima equação de equilíbrio que vocês utilizariam? Se a gente aplicar o f de x, o y, para tentar achar esses GC e BC já dá? Eu não sei fazer nada sobre pressão. Tá. Uma bem interessante, além desse momento em relação a C, Mardoni demais, seria somatório de força na vertical igual a zero. Porque nem FGE nem FBC, que são as incógnitas aqui presentes, tem componentes, né, na vertical, tá bom?
Como é? Quando eu faço somatório de forças na vertical igual a zero, nem FGE nem FBC contribuem, porque elas estão Ah, atuando na sim, só vai ter uma, horizontal. só vai ter a outra. Elas não têm componentes na vertical, né? Então, eu vou ficar basicamente com FGC vezes seno de θ, né? Que seria essa componente daqui, né? Ok? Seria essa componente daqui na vertical. Então, que atua para cima. Então, contribui positivamente. F de GC vezes seno de θ, cateto oposto ao ângulo θ. Quem mais atua na vertical aqui? Na parte direita, menos 1.200, não é isso? Mais VD, igual a zero. Isso vai implicar em F de GC igual a 1.200 menos VD sobre seno de θ. Isso dá quanto, gente? Por favor. VD deu 300, não é isso? Isso aqui dá 900 sobre 0,6. Dá quanto, por favor? Dá 1.500, é? Dá 500, não, professor? Não sei. Calcularam aí? No meu dá 500. 1.200, 1.900 dá 300. Dá 500. Eita. Tração, não é isso? E não é aproximadamente, não, é preciso. Ok? Tranquilo, gente? Posso continuar? Pode. Beleza, me permita continuar esses cálculos. Vão guardando, por favor, tá? Vão guardando esses óbitos. Agora ficamos com somatória de forças na horizontal, pode ser? Convenção positiva para a direita, eu vou ficar com menos FGE, não é isso? Menos F de GC cosseno de θ, né, que é o cateto adjacente a θ, menos F de BC. Perceba que eu estou utilizando, né, a orientação que eu atribuí aqui no meu modelo de cálculo. Mais 400, não é isso? Igual a zero. Tranquilo até aí? O único que falta é FBC, não é isso? Então, F de BC é igual a F de GE a menos F de GE menos F de GC cosseno de θ mais 400. Não é? Quanto dá isso aqui? F de GE deu menos 800. Vai dar 800 mais 400 dá 1.200, não é isso? F de GC deu 500. 500 vezes 0,8 dá quanto?
Dá 400, né? Dá 400. Aqui eu tinha 800 mais... Aqui deu menos 800, mas eu fiz errado. Aqui dá mais 800, né? Porque tem... Deixa eu ver se eu fiz igual a você, que eu tava fazendo certo. É porque aqui dá menos 400, né? É, Com mais 400 anula. Então fica com menos 800, que dá 800 newtons positivo, não é isso? Então F de BC dá 800 newtons tração, né? Ok? Tranquilo, gente? Todo mundo entendeu isso aí? não fica menos 800, não? Porque FGE está negativo aqui. Com menos Ah, verdade, é. dá positivo, né? Então, FB, os trechos BC e GC estão tracionados, enquanto que GE está comprimido, tá? Tranquilo? Tranquilo. Posso apagar? Então, vamos lá, gente. Eu vou apagar isso aqui e vou resolver o lado esquerdo, tá? Vou impor o equilíbrio à parte esquerda. Temos que chegar necessariamente aos mesmos valores, tá bom? Tanto faz impor equilíbrio à parte direita ou à parte esquerda, no método das seções, você tem que chegar nos mesmos valores, tá? Me permita apagar isso aqui. Ok. Como meu objetivo é avaliar a parte esquerda agora, né? No meu seccionamento, né? Eu vou visualizar isso daqui. E os esforços internos, né, que serão tratados como externos à parte, serão F de GE, F de BC, né? Paguei aqui, que eu tenho B. E, finalmente, né? F de GC. Tranquilo? E aqui eu tenho a presença de θ, né? Alternos internos, não é isso? Se aqui é θ, aqui é θ. Né? Se aqui é θ, aqui é θ. Tranquilo, gente? Beleza? Certo. E agora? Qual a equação de equilíbrio vocês utilizariam? Para a parte esquerda, qual seria? Quem se arriscaria a dizer? A mais conveniente nesse momento. O momento em B. O momento em B, Érica, não é conveniente, porque só vai eliminar FBC. Eu vou ficar com outras duas incógnitas, né? O momento em G. Eu tinha saído, professor, porque eu estava numa ligação. Um momento em G. Exatamente. Se eu faço somatório de momentos em relação a G igual a zero, anti-horário positivo, né?
eu vou eliminar tanto as contribuições de FGE como de FGC, né? Porque as linhas de ação dessas duas forças passam por G. Tranquilo? A única que vai promover momento entre as incógnitas em relação a G é FBC. Então, vamos lá. Quem promove momento em relação a G na parte esquerda, tá bom? VA. VA tende a promover, né, um giro horário, não é isso? Então, contraria a minha conversão, menos VA. Vê se o braço de alavanca, que é quanto? Que é a distância de VA, a linha de ação de VA até o nó G. 4. Quem mais? Professor, HA e... Ah, não, tem outro HA, né? HA também. Anti-horário. HA. Ah, é porque é lá em cima, eu confundi. Anti-horário, né? Então, contribui positivamente. Mais HA, vê se o braço de alavanca, que é quem? 3. 3. Quem mais? FBC. FBC também anti-horário, né? Menos F de BC, vê se o braço de alavanca, que é quem? 3. 3. Tem mais alguém na parte esquerda promovendo o momento em relação ao nó G? Acho que não. Tem não. Então, isso aqui é igual a 0. Vamos ficar com F de BC igual a menos VA vezes 4, mais HA vezes 3, dividido por 3, não é isso? VA restou em 300, não foi isso? E aqui é HA, desculpa. E HA 400. Qual o resultado disso aqui, gente? VE é 300, não é? VA é 300, HA é 400. É menos 400, né? Deixa eu olhar aqui. Então, se VA é 300, dividido por 3 dá 100, vezes 4 dá menos 400, isso aqui. Se HA é menos 400, vezes... ficamos com menos 400, não é isso? Dá menos 800 newtons, com pressão. É isso? Eu tô confundindo aqui os valores. Eu coloquei o valor trocado. No meu deu menos 800 também. No caso anterior também tinha dado com pressão, não foi isso? Deu tração. FBC. No outro. FBC deu tração, foi? Quem deu compressão no outro foi FGE, né? Menos Não. VA. Aqui tá todos positivos. Tudo tração. Ah, não. Foi FGF foi compressão. Não foi isso? Foi. Deixa eu ver então o que é que pode estar errado aqui. Ponto impõe o equilíbrio de momento em relação a G. Ah, sim. FBC é anti-horário, então isso aqui é positivo, né? Se aqui é positivo, eu fico com mais VA menos HA. E esse aqui dá mais 800. Tração. Tranquilo? Tranquilo. FBC deu mais 800.
Quando eu impus o equilíbrio ao lado B, ao lado direito, desculpa. Professor, não entendi por que FBC ficou positivo. Aqui, Sim. porque com relação ao nó G, Érica, ele promove um momento anti-horário, conforme a minha convenção. Verdade, verdade. Tá? Beleza, gente? E agora, qual seria a outra equação de equilíbrio? Somatório de forças na vertical, né? Na vertical, eu vou ficar com FGC, ou a componente de FGC, que é essa aqui, né? Na vertical. Esse ângulo aqui que é θ, né? Vou ficar com a componente, caiu aqui, a componente na vertical de FGC seria menos FGC vezes seno de θ, não é isso? Que é o cateto oposto, né? Mais VA, né? Igual a zero. Então, isso vai resultar em FGC igual a VA sobre seno de θ. Então, FGC dá quanto, gente? VA resultou em 300, não é isso? Dá 500. Dá 500 newtons. Tração, né? Isso. Assim como na imposição do equilíbrio do lado direito, né? Para finalizar, somatória de forças na horizontal igual a zero, convenção positiva da esquerda para a direita. Quem é que entra? HA positivo, né? Mais F de GE, mais F de BC, mais F de GC, vezes, né, cosseno de θ, né? Isso vai ser igual a zero. Isso aqui vai implicar em F de GE igual a menos HA, menos F de BC e menos F de GC cosseno de θ. HA deu menos 400, né? Com menos dá mais, né? FBC deu 800. 800. Aí fica 400. Menos 800 dá menos 400 aqui. E 500 vezes 0,8 dá 400. Ficamos com menos 400 com menos 400. Isso dá menos 800 newtons, não é isso? Isso. Esse sim, com pressão, né? Que é o elemento aqui da parte superior da minha treliça. Tranquilo, gente? Apesar do sinal negativo já indicar compressão, eu recomendo colocar o C do lado ou o T do lado, né? Para reforçar
o tipo de esforço que está atuando na minha treliça, se é de tração ou compressão. Então, o método das seções, assim como o método dos nós, se baseia no princípio da estática, né? E que se a treliça como todo está em equilíbrio, toda e qualquer parte dela vai estar. Tá bom? Então, eu posso impor equilíbrio tanto a parte direita como a parte esquerda depois do processo de seccionamento. Tá? E separação das partes. Todo mundo entendeu? Tem alguma dúvida? Então, vou fechar o compartilhamento aqui Para mim tá tranquilo. do quadro e nós concluímos o conteúdo de hoje, tá? Por aqui, que tratou basicamente de membros de força zero e método das seções, tá bom? Na análise de premissas planas.